Atos 12. Verso 5. Verso 6. Verso 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas. A porta guardavam o cárcere. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Só até aqui. Esse é um texto muito conhecido, até mesmo muito pregado. Eu vou recitar aqui hoje, falar sobre Atos 1 ao Atos 12. Vou pegar um pedacinho de cada capítulo para a gente aplicar nessa mensagem nessa noite. Mas antes de começar a falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, a gente precisa falar sobre o princípio. O Antigo Testamento todo mundo conhece, chega a ser até um pouco clichê, mas a gente conhece. O Antigo Testamento todo vai apontar para Jesus. Todo o Antigo Testamento. Jesus era a revelação que viria. Você conhece a história? No Antigo Testamento, o Espírito Santo operava por pequenos grupos de pessoas. Em alguns reis, sacerdotes, se eu não me engano, levita. E eu acho que tem uns 70 de Moisés, se não me falha a memória também. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era limitado a alguns tipos de pessoas, a um grupo pequeno de pessoas. Você conhece a história? O Antigo Testamento vai apontar para Jesus. No Novo Testamento, Jesus cresce, prega o tempo que tem que pregar, e ele deixa uma promessa para a igreja. Qual é a promessa para a igreja? Que ele não nos deixaria órfãos. Eles deixariam sobre nós o Espírito Santo. E é bem clara a mensagem, é bem objetiva. Antigamente o Espírito Santo ele era reservado a um grupo pequeno de pessoas. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo é derramado, como Joel diz, no capítulo 2, se não me engano, no versículo 28, que o Espírito Santo derramaria sobre toda a carne, sobre todo o corpo. O que está acontecendo no Novo Testamento é o Espírito Santo sendo derramado para todos. O Espírito Santo não é mais em pequenos grupos. Após a morte de Jesus Cristo, ele deixando a sua promessa que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo passa a ser para todos. É isso que eu quero enfatizar nessa noite. Hoje não tem limites. Qualquer um que quiser ter acesso a Cristo, terá acesso ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o selo da igreja. O Espírito Santo de Deus habita no crente. O Espírito Santo de Deus é a segurança da nossa salvação. A Bíblia diz que aquele que ouve e crê no Evangelho, esse é selado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem dificuldade de entender. Reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos. Aceitamos a Jesus, automaticamente o Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida. E a partir daí, João, a partir daí você vai caminhar com Jesus, e a partir daí é enchimento do Espírito Santo de Deus. Existem duas linhas teológicas em nosso meio. Alguns acreditam que o Espírito Santo, além de na conversão entrar na vida do homem, ele também batiza com o Espírito Santo e com fogo, como se tivesse dois batismos. Uns acreditam que a evidência do Espírito Santo de Deus é o falar em línguas. Como eu disse,
Existem duas linhas teológicas. Uma que só acredita no manifestado do Espírito Santo de Deus quando há fala em línguas. A gente aprende isso na Assembleia, em algumas denominações. A outra linha teológica, eu aceitei a Jesus, eu recebo o Espírito Santo de Deus. E cá para nós, você tem curiosidade, quer saber, quer conhecer sobre o Espírito Santo de Deus? Aproveita e vem sexta-feira. Sexta-feira está falando sobre o Espírito Santo de Deus no projeto Avançai. Aqui você vai entender qual é a visão da igreja e o que a igreja tem preparado para nós. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era limitado a um grupo de pessoas. Reis, profetas, sacerdotes. O Espírito vinha sobre eles de maneira temporária. E eles eram cheios por certas ocasiões e certos ofícios. Relatos bíblicos nos mostram, como eu disse, que o Espírito Santo é derramado em Joel 2:28. O responsável de cumprir a profecia em Joel capítulo 2 é Jesus Cristo. A profecia de Joel vai se cumprir por intermédio de Jesus Cristo. Aonde ele morre, o Espírito Santo desce sobre a igreja. O Espírito Santo, Jesus é aquele que cumpre a promessa que está escrito em Joel. Então não haveria mais distinção de social e nós viveríamos a plenitude do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não era mais somente nos templos. O Espírito Santo é derramado dentro de nós quando nós aceitamos a Ele como o seu único suficiente Salvador. Antigamente, Ele se manifestava no templo. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você não é mais órfão. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então, para ser batizado com o Espírito Santo de Deus, precisa haver o quê? Conversão e arrependimento. Aí você vai me perguntar, João, por que você está falando sobre o Espírito Santo de Deus? Essa temática é como enfrentar as provações. Porque é impossível vencer as provações e a tribulação sem o Espírito Santo de Deus. É impossível. Ninguém vence a provação ou a sua tribulação. Ninguém vence sem o Espírito Santo de Deus. João, me prova. É claro, é só você olhar para a nossa sociedade. Esse mundo está um caos. Caos tanto que 4 crianças inocentes morreram na mão de um homem dentro de uma creche. Não só isso, por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de muitos esfriaria. Não há mais amor entre pai e filho, filho e pai. O diabo quer destruir a família. Então isso é prova viva que o Espírito Santo é o selo da igreja, é a nossa única esperança. A nossa única esperança. Ele é a nossa única esperança. O Espírito Santo de Deus. E eu me lembro, irmão, de 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos e meio, eu estava lembrando esses dias, que poucas pessoas sabem disso. Eu entrei numa crise de depressão muito profunda. A minha mãe não sabe disso. De repente, se ela estiver me vendo, ela vai saber agora. Ela não sabe disso. A minha depressão ficou num estágio tão profundo, irmão, que eu dormia com uma faca debaixo do travesseiro. E toda noite eu ouvia uma voz no meu ouvido: corta a tua veia, se mutila, se mata, tira a tua vida, para você não ter mais saída, para você não ter mais jeito. Nada do que você fizer vai mudar o teu cenário. Nada do que você fizer. E você olha para essa sociedade, irmão, a crise de ansiedade está assolada no meio do povo. E por incrível que pareça, não se escandalize, até diante do povo de Deus, está cheio de crente ansioso, com o Espírito Santo dentro dele, dentro de si, cheio de crente depressivo. Aí você vai me perguntar, João, qual é a saída? Você orar. Eu me lembro como se fosse hoje. Você pode me chamar de maluco. Eu estava dentro do meu quarto pensando em me matar literalmente. Falei, a partir de hoje eu vou acabar com a minha vida. E eu postava algumas coisas no status. E você percebe que ninguém se importa com você, com o que você sente, com o que você acha, com o que você está passando. Ninguém liga. Só vai ligar depois que você estiver no túmulo. Só vai ligar para você depois que você morrer. As pessoas falam, você é muito expressivo, expressa muito o seu sentimento.
Eu expresso mesmo. Porque eu não vou esperar perder para dizer aquela pessoa que eu amo quanto ela é importante para mim. A gente não tem que esperar alguém estar no túmulo, abaixo de 7 palmos, para dizer o quanto é importante. Você está aí, ó, cheio de perdão para liberar e não libera. Você vai esperar a pessoa morrer e você se arrepender e não pedir perdão. Briga entre família, você vai morrer com esse remorso dentro de você, que essa angústia dentro de você. Aí você vai esperar no túmulo lá. Você vai chorar tuas pitangas lá, é tarde demais. Diga que para a pessoa que você é importante hoje. Diga que você ama hoje. Diga que você é importante hoje. E para continuar, para não ficar falando muito de mim mesmo. Eu me lembro, irmão, que naquela noite que eu pensei em me matar, alguém orou. Mano, aquilo foi surreal. Aquilo ali foi surreal. É como se Deus metesse a mão dentro do meu coração assim, pastor, e arrancasse de uma vez só todo o sentimento que eu sentia. Toda a angústia que eu sentia. E eu falei, vou repetir mais uma vez. Esse mundo está perdido. A esperança da igreja nesse mundo continua sendo o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite hoje, mas eu não aceito que você saia daqui com crise de ansiedade. Eu não aceito que você saia daqui depressivo. Eu não aceito que você saia daqui angustiado. O Espírito Santo de Deus está dentro desse lugar. Deixa Ele invadir o seu ser. Deixa Ele tomar o controle da sua vida. Deixa Ele manifestar o poder dEle dentro de você, irmão. Expressa para Deus o que você sente. Para de expressar somente para os seus amigos. Conta os seus segredos para Ele. Conta os seus segredos para Ele. Porque Ele é a saída. Ele é o escape. Ele é o conforto. Ele é o abrigo. Ele é o abraço. Ele é o cuidado que o mundo precisa. Não espera você estar no fundo do poço para você procurar ajuda. Essa igreja está de portas abertas para você, irmão. Não espera chegar no limite para você pedir ajuda. Não consigo orar. Manda mensagem para alguém. Pede para alguém visitar você na sua casa. Dá um sinal de socorro. Não tem como saber. Não tem como saber o que você está passando se você não expressar aquilo que você está passando. Você tem que contar aquilo que você está passando. Todos nós estamos propícios a passar por tribulações, mas não conseguiremos vencer na força do nosso braço. Tem gente que tem dinheiro, irmão, e é infeliz. Tem o carro do ano, mas é infeliz. Tem gente que tem a melhor casa, é infeliz. Tem gente que tem a melhor condição financeira, é infeliz. Não tem paz dentro de si. E fica caçando uma alegria momentânea que só Deus pode preencher. Não é carro, não é casa, não é bens materiais que vai mudar o cenário da nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter isso tudo e ficar infeliz. É por isso que muita gente não entende, chama crente de maluco. Porque a gente tem pouco, mas tem pouco com paz. Eu prefiro ter pouco com paz do que ter muito e não ter alegria. Isso não significa que você não tem que progredir. Cresça sim, mas cresça e cresça na graça e no conhecimento. Cresça cheia de Deus. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Então a primeira chave nessa noite é essa. Reconheça que Jesus é o único suficiente Salvador. Se arrependa dos seus pecados. Receba o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não me isenta das provações, irmãos, mas Ele me dá força para passar por elas. Não venceremos com a força do nosso braço. Não é a minha canção, não é a minha pregação, não é a minha oração. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz. Então eu posso passar por tribulação. Aí eu vou gritar igual Paulo em Filipenses capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a nossa força não é da nossa oratória bonita, nem da nossa voz bonita, nem da pregação bonita. A nossa força vem do Espírito Santo de Deus. Ele é a saída. Atos 1, irmão. O povo estava reunido para receber a promessa do Espírito Santo de Deus.
Atos dos Apóstolos, todo mundo estava no mesmo propósito para receber a promessa que viria do Espírito Santo de Deus. Atos 2, o Espírito Santo de Deus desce no dia de Pentecostes. 120 homens, se não me falha a memória, e mais os 12 foram cheios da presença de Deus. Ali vai começar o ápice da igreja. Quem vai comandar os apóstolos é o Espírito Santo de Deus. Quem vai orientar os 120 é o Espírito Santo de Deus. Percebeu? Que se eu não tiver a direção do Espírito Santo de Deus, eu sempre vou quebrar a cara. Se eu não me pedir opinião, orientação do Espírito Santo de Deus, eu sempre vou quebrar a cara. A igreja não cresceu por causa dos apóstolos. A igreja cresceu por causa do Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida dos apóstolos. Então, quer fazer alguma coisa para Deus? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra. É Ele que batiza. É Ele que renova. É Ele que transforma. É Ele que liberta. Atos 3, você conhece? Pedro e João estão subindo para orar. Dão de cara com o paralítico onde? Na porta da igreja. A aprovação do paralítico, irmão. A aprovação do paralítico era aquela. Ele não podia fazer mais nada a não ser que alguém carregasse ele no colo. Alguém tinha que levar ele para a porta da igreja para ele pedir esmola. E eu faço uma pergunta nessa noite: será que nós estamos igual a esse paralítico aqui? Alguém tem que levar a gente no colo? Ou você consegue vir sozinho? Porque aquele homem dependia de alguém para que ele fosse pedir esmola naquele lugar. Só que eu amo Jesus porque ele é lindo, porque vem Pedro e João, se não me falha a memória, subindo para orar e ver aquele homem prostrado pedindo esmola. E o que ele vai pedir? Algo momentâneo. Me dá um dinheiro aqui agora. Eu gasto meu dinheiro depois, acabou meu dinheiro, eu continuo no mesmo estágio que eu estou. Eu não mudo. O paralítico é assim, ele vive de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho, se alimenta de cadinho em cadinho. É igual aquele crente que só lê a Bíblia quando chega aqui na igreja. Aí recebe só o que o pregador dá, o que o ministério de louvor dá, o que o pastor libera, os que os ministros liberam. É aquele paralítico, só recebe de cadinho em cadinho. Só que temos que tomar cuidado. De cadinho em cadinho a nossa vida não muda, não vai para frente. Vamos continuar mendigando igual aquele paralítico, necessitando que alguém vai lá. Aí Pedro e João vai lá: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E o mais lindo, ele estende a mão para quem está paralítico. Então não tem um problema com o paralítico. Nós não temos problema com o paralítico. Se tiver ruim para você, pede ajuda. É melhor pedir ajuda e entrar no céu do que morrer paralítico dentro da igreja. Vou passar 50 anos aqui dentro me arrastando, e não é isso que Deus quer. Isso é o que o diabo quer. Que a gente vive prostrado de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho. Aí você lembra que eu falei no começo? O Espírito Santo não está mais limitado não, irmão. Ele é para todo mundo. E não tem mistério não, João, não sei falar, é simples. Bom dia, Espírito Santo, e daí em diante você conta seu dia para ele. Porque a gente criamos um sistema para falar com o Espírito Santo de Deus, onde é coisa simples. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, só que paralítico, nunca mais. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, e quando chegar na tua casa, a tua família vai ver o Espírito Santo de Deus estampado na tua cara e vão dizer: o que aconteceu contigo? Eu fui lá naquele culto, eu recebi o Espírito Santo de Deus que mudou a minha vida. É Ele que muda a nossa vida. É Ele que muda a nossa história. É Ele que rege os nossos pensamentos. Levantou, não é mais paralítico? Estende a mão para alguém. Chega. A gente tem que avançar em maturidade. Chega desse mimimi de apontar. Esquece isso. Estende a mão para alguém. Se eu estou aqui hoje, foi porque alguém estendeu a mão para mim. Eu não estou aqui por mérito meu, não. Deus quis, Deus usou alguém para me levantar. E esse é o propósito da igreja. Você ser usado para levantar alguém. Você levanta alguém hoje, amanhã alguém levanta você. E assim sucessivamente, a igreja só cresce. Com o entendimento que é o Espírito Santo que governa. Não tem dificuldade de entender. Estou paralítico, não sou mais paralítico, eu vou levantar alguém que é paralítico.
Então não fica com Jesus só para você não. Libera esse Jesus para alguém. Conta desse Jesus para alguém. Conta desse Espírito Santo para alguém, para ele levantar o paralítico. Verso 4. Após os homens de Deus ser usados por Deus, eles vão para o sinédrio, irmão. Porque foram usados para curar o quê? O coxo. Qual é a aprovação de Pedro e João? Se explicar porque levantou um coxo. Aí eu vou pegar a deixa do irmão de São Paulo. Ninguém se preocupa quando você está caído. Ninguém se importa quando você está quebrado. Agora, levanta para você ver. Levanta para você ver. Fica de pé para você ver. Aí vem as pessoas que dizem ser crente, mas não são, ainda estão em processo de conversão. Ficam falando, olha lá o santo lá, ó. Vai lá o santo ajudar o irmão. Olha lá o santo orando pelo irmão. É isso mesmo, ele é santo. É isso mesmo, ele é santo. Só quem tem um coração quebrantado por Deus vai amar levantar alguém. Vai amar orar por alguém. Vai amar estender por alguém. Isso é sentimento de Cristo, irmão. A gente como cristão temos esse objetivo de levantar alguém que está caído. A aprovação do paralítico era que ele estava paralítico, já não é mais paralítico. Agora ele levanta alguém. E a gente tem que fazer isso na mesma medida. Levantar alguém. Atos 5 você conhece. Ananias e Zafira promete ao Espírito Santo de Deus dar uma parte dos seus bens. Você conhece esse texto? Eles prometem dar parte dos seus bens por linda e espontânea vontade. Vou vender minha terra. Vou dar para o Espírito Santo de Deus uma parte daquilo que eu vendi. Só que depois de ter prometido, eles vão mudar de ideia. E quando chega diante de Pedro, ele só entrega uma parte. Ele não entrega tudo o que prometeram. Automaticamente, Ananias morre. Qual é o motivo da morte de Ananias? Porque mentiu para o Espírito Santo de Deus. Não adianta guardar segredinho. Não adianta esconder pecadinho. Ele sabe. Ele sabe. E mais que isso, Ananias e Zafira vai ensinar para a gente que eles estão agarrados nos bens materiais. O amor deles, o ídolo deles é o dinheiro. E eu fico preocupado com isso. Que o ídolo deles é o dinheiro. Aí eu fico me perguntando todo dia, qual é o ídolo que eu tenho levantado? Será que é o dinheiro? Será que o dinheiro é mais importante do que eu abençoar a obra de Deus? Será que meu trabalho está sendo mais importante que eu caminhar com Deus? Porque tudo que me leva a se desviar de Deus, eu tenho que largar, irmão. Eu tenho que largar. Vai te afastar de Deus? Sai fora. Não seja um idólatra. Não seja amante do dinheiro. Não seja amante da sua casa. Não seja amante do seu carro. Se vai amar alguém, ama o Espírito Santo de Deus. Devote a sua vida para Deus. Não seja o idólatra. Porque o idólatra não vai entrar no reino de Deus. Não vai. Atos 6 você conhece. Acontece a convocação dos diáconos. A igreja escolhe Estevão. E Estevão é cheio da graça e do poder de Deus. Você conhece. Quem levanta o diácono ali é a igreja. Temos que levantar alguém. A igreja orienta alguém. Mas sabe o que eu acho lindo? Que até então ninguém sabia da existência de Estevão. Quem trouxe Estevão à tona foi a igreja. Foi o povo de Deus. Mas por que viu Estevão? Porque Estevão dava bom testemunho de bom obreiro. Não tem esse negócio que ninguém me vê, não. Quando Deus quiser soprar teu nome, não tem inferno que impeça. Quando Deus quiser usar você, não tem diabo que se levante. Nós temos que ter paciência que enquanto eu não sou levantado por Deus, usado por Deus, eu tenho que viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então não fica choramingando porque você não recebe, porque você não tem. Porque Deus vai te levantar no momento oportuno, quando você menos esperar. Atos 6, ele é levantado. Atos 7, eu estou bem rápido. O pessoal da sinagoga se levanta contra Estevão e suborna para inventarem mentira contra Estevão.
apresentando falsa testemunha. Aí você conhece a história? Estevão vai pregar de Gênesis e Apocalipse dentro do Sinédrio. O cara está prestes a morrer e está pregando de Gênesis a Apocalipse. Capítulo 7, ele vai morrer como? Apedrejado. Qual é a dificuldade? Qual é a provação de Estevão aqui, irmão? Pedra. Pedra. Tacaram pedra para matar Estevão. As pedras mataram Estevão. Você fica se preocupando com muita pouca coisa, irmão. Ele está morrendo porque ele se levantou como homem de Deus para pregar o evangelho. A perseguição é essa, morrer apedrejado. Porque fofoca não é perseguição. Isso é coisa de crente imaturo. Disse-me disse, não é perseguição. Isso é coisa de crente imaturo. Ah, se levantou contra mim. Isso não é coisa de cristão. Chega desse negócio. A nossa mentalidade tem que subir. A gente tem que crescer e avançar. Morrer pelo evangelho é morrer como Estevão morreu. Apedrejado. Qual é a aprovação de Estevão, João? Pedrada. Então conte apedrejar e faz igual Estevão. Pai, eu entrego para você o meu espírito. Estou sendo apedrejado, mas eu oro, irmão. Fala mal quanto quiser, eu continuo orando. Persegue-o quando quiser, eu continuo orando. O diabo não suporta um crente que ora. Ele odeia crente que ora. Ele gosta de crente fofoqueiro que dá brecha para ele ser usado. Crente que zumbeiro, ele ama esses crentes. Que é crente ou não crente? Não sei, não é? Eu fico na dúvida às vezes, eu não sei. Começa a falar mal o pé de mim, o salão de perto, não quero nem ideia. Não quero nem ideia. Porque assim começa, dá tititi aqui, o tititi vai até Deus sabe lá. Então, irmão, perseguição é pedra. E a aprovação de Pedro, a aprovação de Estevão é ser apedrejado. Vai morrer cheio de pedrada. É melhor morrer cheio de pedrada, irmão. É melhor morrer cheio de pedrada orando do que viver prestando atenção na vida do que os outros estão falando. O que importa não é o que os outros falam, é o que Deus fala para você. O que conta é o que Deus falou para você. O que os outros falaram, deixa falar, irmão. Perde tempo, tirar satisfação, não faz isso não. Vai sendo apedrejado dando glória a Deus. Seja apedrejado dando glória a Deus. Atos 8, a igreja vai começar a ser perseguida. A Bíblia diz que a perseguição agradou muito os judeus. E Herodes voltou a sua tentação totalmente para Pedro. E essa é uma das minhas maiores preocupações. Porque Pedro ali está liderando a igreja. Pedro é líder de igreja. E agora estão tentando matar a liderança da igreja. Não é puxar sardinha não, quem me conhece eu detesto puxação de saco. A gente tem que orar pela nossa liderança, irmão. Tá cheio de falso profeta te oferecendo aí, ó, chave, carro, campanha disso, campanha daquilo, e essas campanhas não mudam a vida de ninguém. De ninguém. Eu vou te perguntar, cadê as campanhas em 2020 na Covid? Morreu? Então o Espírito Santo morreu? Só habitava enquanto a porta estava aberta. Aí a porta fechou, o Espírito morreu? Acabou o Espírito Santo de Deus? Cuidado que a gente tem que tomar. A gente só é crente com a porta aberta? Só aqui dentro? Eu luto muito contra mim mesmo, irmão. Meu trabalho é só Jesus. Sullivan está ali, ó. Meu irmão, tudo que você fala ali é crente. Você não pode falar isso que você é crente. Ah, não, você é crente. Você não pode falar isso. Posso nem me defender, porque eu sou crente. Eles têm que me bater, eu falo, não vou falar não, porque você é crente. Crente tem que apanhar, dar as duas caras. Eu me pondero muito. Eu me pondero muito. Por causa do meu trabalho. E a intenção aqui é matar a igreja. Eu fico triste, mas tem um juízo preparado para esse povo. Que eles brinquem com a ovelha de Deus mesmo. Brinca mesmo de ser pastor. Tá me ouvindo na live, né, pastores? Brinca de enganar o povo de Deus com as escrituras, fazendo campanhas que não louvam a Deus. Brinca mesmo.
tem um juízo de Deus preparado para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos e para nós também. Porque vai cortar de cima para baixo. Aí você fica, os pregadores não pregam o que vive, mas você também vive o que você ouve. Sai daqui me apontando. João falhou ali, não pregou o que ele viveu. E você ouviu? Botou em prática? Porque é fácil tacar pedra e ninguém está aqui em cima. Difícil é tomar a postura de cristão de verdade. Porque a mensagem está sendo pregada e está todo mundo ouvindo. Ela corta para cá, para cima, corta para baixo também. Eu tenho que viver. E todo mundo também tem que viver a mesma mensagem. Porque é sobre o Cristo verdadeiro. Temos que viver a mensagem. Então ore pelos nossos pastores, homens de Deus. E aqueles que não são, ora para Deus converter eles. Quero que vá ninguém para o inferno, não. Quero que Deus converta eles. Que eles parem de ser bobo. Que eles fiquem iludindo a igreja. Deus me falou que tem alguém aqui passando necessidade. Pô, se eu for fazer essa pergunta aqui, no mínimo 4 pessoas vão levantar a mão. Deus falou que tem alguém aqui angustiado. No mínimo aqui 7 pessoas vão levantar a mão. Tem gente passando por tribulação. Eu acho que 10 pessoas aqui vão levantar a mão. Aí eu vou te perguntar, Adriano, foi Deus que falou? Isso é óbvio. Isso é óbvio. A gente somos humanos, somos sujeitos. Erros, falhas, provações, necessidades, doença. A doença vai para o ímpio e vem para o justo também. A gente não é alecrim dourado, não. A gente tem o que eles não têm. A presença do Espírito Santo de Deus. É isso que muda a minha história. É a presença do Espírito Santo de Deus. Ele é mais importante. Não cai nessa falcatrua. Não cai nessa lorota desses falsos profetas. Que eles vão pagar já quando Deus voltar. E eu não vejo a hora de ele voltar, irmão. Atos 9. Você conhece o texto. Dorcas é uma mulher piedosa. Dorcas ajuda aos necessitados. Dorcas ajuda as viúvas. O que vai acontecer com Dorcas? Vai ficar doente. Mas serviu os outros, ficou doente. E a doença dela é pior, porque vai causar morte. Então Dorcas vai o quê? Morre. A segunda chave dessa pregação, a primeira é receber o Espírito Santo de Deus. E a segunda é a oração. Porque Dorcas morreu, mas tem homem de Deus dentro da casa. Dorcas está doente, mas tem homem de Deus dentro da casa. Dorcas está angustiada, mas tem homem de Deus dentro da casa. Graças a Deus que tem homem de Deus. Porque a morte de Dorcas foi resolvida rapidamente. Pedro orou e ressuscitou o morto. No mesmo texto diz que tinha outro coxo. Pedro orou e o coxo voltou a andar. E eu amo a Jesus porque não tem limite. Se está morto, ele ressuscita. Se está paralisado, ele levanta. Se está fraco, ele dá força. Se caiu, ele levanta. Se precisa de renovo, ele renova. Precisa de libertação, ele liberta. Esse que é o Jesus que você serve. Você está olhando mais para as circunstâncias do que o teu Jesus grandão. Você está diminuindo o teu Jesus. Ele é grandão. Alguém falou isso sexta-feira aqui, que a dificuldade, a gente diminui a dificuldade. Foi você que falou isso, Gás? Foi como é que foi essa história? A gente diminui Deus. Quando a gente olha mais para o problema, a gente diminui o tamanho do nosso Deus. Quanto mais a gente olha para o problema, a gente diminui o nosso Deus. Pedro viu a mulher morta e falou: não, morte nunca mais, paralisia nunca mais, caído nunca mais, perdido nunca mais. Eu não tenho nada para te dar aqui no seu Espírito Santo de Deus nessa noite. Não tem outra direção, não tem outra diretriz. Espírito Santo de Deus levanta quem está morto. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Isso não é jargão de pregador, porque eu odeio. Eu detesto jargão de pregador. Odeio.
Não gosto, não precisa. A igreja dá glória e levanta a mão quando entende a mensagem de Deus. Não preciso de uma frasezinha coach para fazer você voar daí. Se o Espírito Santo de Deus não for suficiente, nada é. Nada é. Se ele não for o pilar da nossa vida, nada vai ser. Você pode ter tudo. Se ele não tiver na tua vida, nada vai mudar. E pior, quando essa trombeta soar, irmão. Ele pode voltar hoje. Antes de eu terminar de pregar. Antes de nós sairmos por essa porta, ele pode voltar hoje. Eu não vejo a hora que ele venha. Eu torço muito para que ele venha. Eu não aguento mais viver nesse mundo caído. Não dá, irmão. A solução é o Espírito Santo de Deus. Então, capítulo 9, Dorcas e o coxo é ressuscitado. A aprovação de Dorcas era a morte. Qual foi a direção para a vida de Dorcas? Oração. O coxo estava paralítico. Qual foi a solução para a vida do coxo? Oração. A gente vai vencer tudo na oração, irmão. Problema? Que a gente quer resposta imediata. A gente quer resposta na hora. Orei aqui agora, me dá. Aí se ele não me der, eu fico chateado. Eu fico frustrado. É esse sentimento que o diabo coloca. Orei agora, Deus não me deu, eu vou ficar chateado, eu vou ficar triste porque ele não me deu agora. É esse sentimento que ele bota no nosso coração. Mas tem resposta de Deus nessa noite. Continua orando, mesmo se ele não responder agora. O fato de Deus não responder agora não significa que ele não responda. Isso é a resposta de Deus para alguém. O fato de Deus não responder agora não significa que ele não vai responder. Continua orando. Não pare de orar. Eu creio na provisão de Deus. Eu creio na provisão de Deus. E ele vai prover. É só você continuar orando. Verso 10. E lhe explicou: vós bem sabeis que contra a nossa lei um judeu se associar a qualquer gentil. No verso 28 do capítulo 10. Na nossa lei, judeu não se associa com qualquer gentil, nem mesmo com uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Você conhece a história. Os judeus rejeitaram. Eles queriam um rei que dominasse ali na hora. É o povo imediatista, quer tudo na hora. Quero agora, me dá agora. Eles queriam um rei que livrasse da opressão romana. Eles queriam Jesus que libertasse da opressão romana. É o que eu falo. O que é melhor? Ser liberto da opressão que me cerca ou ser salvo por Jesus? A gente está trocando a importância das coisas. O que é importante, que é Jesus, está sendo desvalorizado. E estão botando as coisas acima de Jesus. Aí Pedro é gentil. Vai na casa de Cornélio, se não me engano. É Cornélio. Vai na casa de Cornélio. Aí você viu o texto. Você não pode nem entrar aqui, Pedro. Você não pode nem pisar aqui. E eu gosto disso. Porque antes os judeus não queriam. Mas houve graça de Deus e misericórdia. Deus, em uma visão, se revelou para Cornélio. Jesus se revelou para Cornélio. E mostrou a Cornélio o caminho. E o que Cornélio vai fazer? Abrir a casa dele para Pedro entrar. E eu quero falar para você nessa noite. É noite de a gente abrir a porta do nosso coração para Deus entrar. Deixa Deus entrar aí. Deixa Deus trabalhar. Meu irmão, meu dia deu tudo errado. Eu nem dormi até agora. Estou desde 2 da manhã acordado. Deu tudo errado. Você acha que eu estou... Você vai ver eu me lamentando? Tu acha que eu estou lamentando por tudo que aconteceu? Aconteceu o que tinha que acontecer. Nada do que me envolta, tá à minha volta, pode abalar o que Deus tem dentro de mim e faz dentro de mim. Pensou, a tribulação chegou, eu xingo, eu ofendo, eu brigo, eu bato perna. Sei lá, irmão. A nossa fé está firmada onde?
nas coisas que nós temos ou no Deus que a gente serve? Meu patrão pode me mandar embora amanhã, não estou nem aí. Eu trabalho para ele como se estivesse trabalhando para Deus, eu faço o meu melhor. Se ele resolver amanhã mandar embora, eu creio no Deus da provisão que tudo pode fazer. Eu não deveria nem estar andando, eu estou andando. Fui enganado pelo médico que não ia andar nunca mais. Estou aqui em pé, fiquei meia hora esperando uma van. Passou a van lotada, fiquei meia hora em pé esperando uma van. Falei, eu não vou chegar em casa, não vou chegar na igreja. Falei, Jesus. Cheguei em paciência, o camarada me deixou a pé. Tive que descer andando. Já vinha andando lá na estrada do Campinho, até em Oíba. Peguei a van, desci em paciência e vim andando até em casa. Meu corpo está um bagaço. Mas eu estou feliz por demais, porque mais uma vez Deus me deu a oportunidade de estar na casa dele. Isso é mais importante que qualquer outra coisa, irmão. Estar na casa de Deus. Não deixa que a tribulação roube a tua paz. Não deixa que as coisas materiais roubem a tua paz. É isso que o inimigo quer. Ah lá, murmurou. Ah lá, falou que te ama, mas não acredita em você. Falou que você não fez, lá, não deu, olha lá, vê lá. Olha lá, mimado como é que ele é. Porque o diabo fica assim, irmão. Mimadinho, não deu, ficou chateado. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele é o Deus que amanhã Ele muda o teu cenário por completo. É por inteiro. Você pode não acreditar. Isso aqui é muito profético. Você pode não acreditar. Mas acordar de manhã cedo e Deus mudar a tua história por completo. Da tua casa, da tua família, dos teus filhos, da tua família. Ele muda por completo. Porque Ele é Deus que tem poder. Acredite no Deus que você serve. Porque Ele tem poder. A gente mudou, Ele não. Ele continua poderoso. Não desacredite, irmão. Não desacredite, em nome de Jesus. Atos 11. Depois da visão de Cornélio, Pedro vai na casa de Cornélio. Para que Pedro vai na casa de Cornélio? Para pregar. Tu acha que tem muito malabarismo na mensagem de Pedro? Lê lá, pô, em Atos 11. A simplicidade, o que Pedro está explicando sobre o batismo de João, sobre o Espírito Santo. Quero saber de teologia da prosperidade, não. Quero saber de Deus. Deus é mais importante que essas coisas todinha. Cornélio abriu as portas da casa dele para ouvir a mensagem de Deus. E é isso aqui hoje. Deus está chamando você. Você não vai vencer a sua guerra na força do seu braço. Você não vai vencer a tua aprovação na força do seu braço. Depois que Cornélio abre a porta aqui para Pedro entrar, todo mundo dentro daquela casa é cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Sai daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus, abre a porta da tua casa e grita, diabo, sai daqui. Essa casa não é tua. Você não tem mais liberdade aqui. O filho começou a dar de doidinho, bota a mão na cabeça e olha, eu não aceito. Eu não concordo. Deus levantou meu filho como um profeta, como um sacerdote. Eu não aceito. Usa a autoridade que Deus te deu. Não espera o pastor chegar, não. Você é profeta. Deus levantou você. Ninguém vai lá, não. Sai daqui hoje. Chuta a porta da tua casa e bota o diabo para fora. Ele que tem que correr. Não a igreja recuar. O diabo tem que correr. Ele tem que fugir de lá. Tem força não, chama o grupo aí. Eu gosto de problema. Me enfia nesses problemas todinho que eu gosto. Gosto desse negócio. Tá ruim, me chama lá para orar. Vai um povo, todo mundo. Qualquer problema que você tiver, vai lá. Chama para orar. Eu não aceito. Eu não aceito o crente cabisbaixo. Como é que você está, irmão? Sempre tem um Nunca está bom. Nunca está bom. Nunca está satisfeito. Que Deus é esse? Que não te traz satisfação? Atos 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. Sabe como é que ele matou Tiago? Sabe como é que Tiago morreu? A fio de espada. Deu nem tempo para o camarada respirar. Chegou, morreu. Mas morreu crente.
morreu crente. Se eu morrer amanhã, sem dúvida nenhuma, morri crente. Eu sei para onde eu vou. E aí, se morrer amanhã, para onde vai? Que a tua aprovação pode ser o inferno. Você morrer aqui sem Jesus. E para onde a gente vai? Tiago morreu a fio de espada. Verso 2. Matou Tiago, irmão de João, por execução a fio de espada. Observando que essa atitude agradava os judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Verso 5. Pedro estava detido no cárcere, mas ouviu o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja, sabe como é que a igreja vence a aprovação, irmão? Orando. Na unidade, na comunhão. Tem comunhão com o irmão. Dificuldade de lidar um com o outro. Como é que Deus opera? Como é que Deus faz? Se não tem comunhão. Hoje é dia de resolver, irmão, todos os problemas que a gente tem uns com os outros. Ama, pede perdão, pergunta o que está acontecendo, não sai tirando conclusão precipitada, sem dar direito a alguém um direito de resposta. Às vezes você está chateado comigo, não sei nem porquê, e eu nem tenho um direito de resposta. Não, estou errado e estou errado. Você vê Pedro preso, a igreja vai estar unida orando. E eu acho lindo, porque a igreja está orando, e quando menos eles esperam, Pedro bate na porta. Eu falei aqui, que antes de acabar esse culto, ao romper da manhã, Deus pode mudar a história da tua vida. Porque tem alguém orando. Enquanto alguém ora, Deus muda o cenário. Enquanto alguém ora, Deus muda a história. Pode demorar, mas Deus muda a história. Cara, a minha mãe é diaconisa, cara, ainda sou obreiro. Você está brincando? Minha mãe era perdidinha da vida aí. Eu tinha que buscar ela nas ruas aí, ó, mãe. Vem pra casa aqui, ó. Não fazia isso comigo quando era mais novo. Agora é minha vez. E buscava ela lá, irmão. Falava, não, mãe, tá aprontando. E eu, Deus, tu vai salvar minha mãe. Tu vai salvar minha mãe. Chegava em casa gritando, tu vai soltar minha mãe, maldito. Tu vai largar minha mãe, tu vai largar minha mãe, tu vai largar minha mãe. Diaconisa da igreja. Serve a igreja com excelência. Que isso? Oração. Oração. Irmão, conversou, não resolveu? Ora. Tentou dialogar, não deu bom? Ora. Porque a oração quebra. A oração quebra tudo. A oração não tem limite. Pedro está lá preso. Eu nem sei o que passa na cabeça de Pedro. Está lá preso. Aí o que a igreja faz? Ora. Então, quando oramos um para o outro, um pelo outro, todo mundo vence. Quer ver a igreja vencer? Ora um pelo outro. Ora pelo teu irmão. Ora pela tua irmã. Enquanto a gente ora um pelo outro, a gente vence. Eu vou terminar. Por causa da oração do povo, Deus quebrou a fortaleza romana e fez Pedro sair pela frente. Essa prisão gerou na igreja de Cristo um forte sentimento de revolta, canalizado em orações incessantes a favor da vida de Pedro. Nós temos que ter um forte sentimento de revolta dentro de nós, irmãos. Pelos perdidos, pelos caídos, pelos aprisionados, pelos doentes, pelos fracos, pelos imaturos. Porque uma hora ele se levanta. Uma hora ele se levanta. Nós temos que canalizar nossa oração num propósito excelente. A igreja ora para quê? Para haver libertação, para haver transformação, para haver renovo, para haver cura, para haver salvação, para haver provisão. É para isso que a igreja ora. Então como é que eu venço as provações? Orando. Tem bater pezinho, rodar, fazer pirueta. Não, ora. Ora que melhora. Já ouviu essa frase? Eu gosto dela pra caramba. Ora que melhora, irmão. Existem diversas provações. Eu vou encerrar agora. Cada um desse povo tinha uma provação para enfrentar. E a chave para vencer foi a oração. Foi acreditar no Deus de Israel. Abraão, em Gênesis 15, ele queria um filho porque não tinha. O que Abraão fez? Foi choramingar? Não. Abraão orou. Ló pediu permissão para fugir de Zoar. Gênesis 19. Eliezer queria êxito para a sua missão. O que ele fez? Orou. Gênesis 24. Isaac queria filhos. O que Isaac fez? Fez pirraça? Também não. Isaac orou. Em Gênesis 25.
Jacó queria escapar do seu irmão, como o diácono João Lucas pregou aqui. Você ouviu? O que ele fez? Orou. O irmão estava doido para matar ele, para dar uma punhalada nele. Doido. Já viu que tem gente que é doido para te pegar? Então, é isso aí. Não pegou porque orou. Eu acredito nisso. Eu sinto às vezes essas coisas. Não sei lá como é que é. Nem tento explicar. Começa a sentir uma pressão diferente, parece que tem alguma coisa. Daqui a pouco do nada Deus mostra. E sem mais, sem menos, tá? Fica brincando com o diabo, brincando de ser crente mesmo. Então, Jacó queria escapar de seu irmão. Gênesis 32. Israel, a bênção de Deus pela qual lutou. Gênesis 32. Como é que ele recebeu a bênção dele? Orando. Os israelitas queriam liberdade da escravidão. Êxodo capítulo 2. Como é que eles conseguiram? Adivinha? Orando. Moisés queria ver a terra prometida em Deuteronômio 30. Adivinha como é que foi? Orando. Israelitas queriam vencer. Queria poder para vencer o rei de Canaã. Juízes capítulo 4. Isso aqui é Bíblia. Não estou inventando não. Depois você lê em casa. Bíblia. Israelitas queriam poder para vencer o rei de Canaã. Em Juízes capítulo 4. Como é que ele conseguiu? Orando. Gideão queria ver sinal da parte de Deus, como Deus tivesse levantado ele em Juízes capítulo 6. Orou, pediu. Sansão queria água para saciar a sede. Juízes capítulo 15. Adivinha como é que ele conseguiu? Orando. Sansão queria força para se vingar dos filisteus em Juízes capítulo 16. Como é que Sansão conseguiu força? Orando. Orando. Ana queria um filho, para você que é mamãe. Quer ter um filhinho? Como é que Ana conseguiu? Orando. Samuel capítulo 1. Samuel 1 capítulo 1. Davi, a bênção de Deus sobre sua casa. 2 Samuel capítulo 7. Como é que Davi conseguiu a bênção sobre sua casa? Adivinha? Orando. Salomão queria um coração entendido. 1 Reis capítulo 3. Como é que Salomão conseguiu um coração entendido? Eu sou chato pra caramba. Orando. Sou muito chato. Elias queria um triunfo sobre Deus de Baal. Como é que ele conseguiu? Chuta. Duvido você adivinhar, irmão. Duvido você adivinhar. Você não vai adivinhar isso não, é muito difícil. É muito difícil, irmão. Eliseu pediu para que o exército sírio ficasse cego. 2 Reis capítulo 6. Orou, irmão. Joacás queria ser libertado dos sírios. Eu estou terminando, tenho 2 minutos. Joacás queria ser libertado dos sírios. 2 Reis capítulo 3. Como é que ele conseguiu ser libertado dos sírios? Orando. Ezequias queria proteção contra Senaqueribe. 2 Reis capítulo 19. Como é que Ezequias conseguiu? Orando. Ezequias queria recuperação de uma grave enfermidade. 2 Reis capítulo 20. Ele conseguiu a recuperação da grande enfermidade, da grave enfermidade, sabe como? Orando. Jabés, já leu sobre Jabés? Lê lá depois. 1 Crônicas capítulo 40. Jabés queria a bênção divina. Chuta como é que ele conseguiu. Rubenitas queria vitória em uma batalha. 1 Crônicas capítulo 5. A vitória da batalha dele foi como? Orando. O exército de Abiás queria vitória sobre Jeroboão. 2 Crônicas capítulo 13. Conseguiu a vitória orando. Azar queria ajuda contra Antíocos. 2 Crônicas capítulo 14. Como é que ele conseguiu? Ajuda contra os seus inimigos. Orando. Josafá queria vitória sobre os sírios. 2 Crônicas capítulo 18. Conseguiu vitória orando. Josafá queria proteção contra os seus inimigos. 2 Crônicas capítulo 20. Orando. Manassés queria ser liberto da Síria. Eu sou muito chato. Capítulo 2, Crônicas. 2 Crônica, capítulo 33. Conseguiu liberdade como? Orando. Eu vou parar por aqui. Se eu for continuar aqui, você vai ver que ninguém venceu. Não teve êxito, não teve bênção, não teve nada, se não foi orando. Se coloca de pé, por gentileza. Se é a noite de você sair daqui de mão dadas com Deus, irmão. Como enfrentar minhas provações? Primeiro, se arrepende de seus pecados, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador.
Receba o Espírito Santo de Deus. Sai daqui de mão dada com Ele. Como eu venço minhas provações, João? Como eu enfrento elas? Orando. Orando. A resposta de Deus para crente é: está orando muito pouco, ora muito mais. Tem tempo para ficar no telefone, na televisão, vendo novela, vendo Instagram, vendo Facebook, vendo WhatsApp? Ora, desliga o seu telefone, ora. A resposta que a gente precisa está na oração, que a gente não faz. Não faz. Quando a gente ora, o peso muda de ombro, fica mais leve. Ora. Está pesado, João, está difícil. Troca com Jesus hoje, ora. Ele quer, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ora. Ora. Ora que melhora. Você que está afastado, você que se desviou, hoje é a tua noite. Jesus preparou essa noite para você. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com Jesus? Sai daqui de mão dada com Ele, irmão. Sai daqui de mão dada com Jesus hoje.